ouvirão essa mensagem. Ela está sendo gravada em áudio. Então já fica a dica aí, quem quiser essa mensagem depois no seu WhatsApp, só nos comunicar aí que a gente vai mandar para você. Amém? Que alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Poder ver meu irmão José aqui, seu irmão, que bênção que vocês estão aqui, viu? José pescadorzão nato mesmo, daquele que não conta história de pescador, meu irmão, aquilo ali, mas só pede para a esposa. Na pescaria, eu já tive esse prazer de ser humilhado junto com José pela esposa dele numa pescaria. Mas que bom que vocês estão aqui, amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1. Eu espero não gritar hoje, porque eu não posso. Gálatas capítulo 1, o verso é de número 6 ao verso de número 8. Depois nós vamos ler Daniel 3:28. E depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos 7, 59 e 60, os versículos, né? Eu quero, antes de ler aqui, pedir que você preste muita atenção no que você vai ouvir. Há alguns dias eu venho conversando com Deus sobre esta mensagem, algo que queima em meu coração, e é uma mensagem que vai nos provocar, ou pelo menos deve nos provocar aquele que teme a palavra de Deus. Eu vou tentar terminar num tempo bom. Nós temos aproximadamente 2 horas de culto. É o tempo mais ou menos que dura uma reunião nossa. Mas se nós passarmos um pouquinho, eu quero pedir a você que não fique zangado, porque eu preciso entregar o que Deus colocou em nosso coração. Amém? Gálatas capítulo 1, verso 6, Paulo vai dizer assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja amaldiçoado. Amém? Forte? Daniel capítulo 3, versículo 28. Daniel capítulo 3, versículo 28. Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Amém, povo de Deus? Olha o que Nabucodonosor diz a respeito desses jovens. Eles confiaram mais no Deus deles, a ponto de desafiarem a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua própria vida a prestar culto e adorar a outro Deus
que não fosse o seu próprio Deus. Atos 7, 59 e 60. Capítulo 7, versículos 59 e 60. Diz assim: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra é viva, eficaz. Pedimos ao Senhor que através dela o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial. Aonde esta mensagem chegar, que o teu Espírito convença quem estiver escutando esta mensagem do seu pecado, da justiça e do juízo. Que haja através dessa palavra um mover do Senhor em nós, para que possamos não só ouvir a tua palavra, mas praticá-la, Senhor. Para que possamos caminhar em direção a uma real mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos nessas últimas duas passagens bíblicas que nós lemos, Daniel 3, 28 e Atos 7, o relato de pessoas que viveram uma vida de obediência ao Evangelho, à palavra de Deus, e não uma vida de conveniência. E é sobre isso que nós queremos conversar com vocês nesta ministração. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O evangelho da conveniência ou o evangelho da obediência? Porque Paulo, em Gálatas, texto que nós lemos, nos mostra que existem outros evangelhos sendo pregados, que não o verdadeiro evangelho proposto por Deus, por Cristo. E que ele estava admirado o quão depressa aqueles que já haviam tido um contato, uma experiência com o verdadeiro evangelho, mudando para esse outro evangelho que eu chamo o evangelho da conveniência. Mas o relato desse texto do Velho Testamento e esse do Novo Testamento, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e sobre Estevão, nos mostra que há uma grande diferença na vida de quem quer viver um evangelho genuíno para a vida daquele que quer viver o evangelho da conveniência. Poderíamos citar aqui outros exemplos de homens, de pessoas, de mulheres que decidiram, optaram por viver uma vida de entrega total aos mandamentos de Cristo, às ordens de Cristo, porque esse é o verdadeiro evangelho, é aquele que gera em nós o desejo de nos entregarmos por completo ao que Deus quer de nós, para viver aquilo que Deus quer para a minha vida.
Poderíamos citar aqui Paulo, poderíamos citar aqui Pedro, que não aceitou ser crucificado igual a Jesus, porque pensava que não era digno daquilo, então me crucifiquem de cabeça para baixo. Poderíamos citar aqui João Batista, que por amar o Evangelho genuíno, teve a sua cabeça apresentada numa bandeja. Poderíamos trazer em questão de tempo, para mais perto de nós, poderíamos falar de Jerônimo Savonarola. Quem já ouviu falar de Jerônimo Savonarola? Já ouviu, irmão? Herói da fé, precursor da reforma protestante no século XIV, lutou contra o paganismo católico romano, enfrentou a autoridade papal da sua época, expondo, confrontando os crimes que o Vaticano cometia. E o que Savonarola ganhou de prêmio por exercer na sua vida, praticar na sua vida este evangelho verdadeiro, genuíno, não o evangelho de conveniência? Foi queimado em praça pública. Foi queimado em praça pública. Poderíamos falar já no século XVI de John Bunyan, sem instrução nenhuma, um jovem sem instrução nenhuma, ele era latoeiro, os seus pais eram latoeiros, e viveu num período de conflito terrível, político e guerra. John Bunyan, sem muita instrução, sem muito conhecimento, inculto para a sua época, conhece uma mulher cristã, casa-se com essa mulher cristã, e ali ele tem os primeiros contatos com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus, e se torna um pregador da palavra de Deus. Mas os líderes da sua época não permitiam que o evangelho fosse pregado, então prendem John Bunyan, e quando levam para a audiência, quando levam para o julgamento, para receber a sua sentença, é feita uma proposta a ele: John Bunyan, deixe de pregar o evangelho, que nós não vamos imputar uma pena sobre você. Sabe qual foi a resposta de John Bunyan? Me soltem hoje, e amanhã estarei pregando o evangelho novamente. 12 anos ficou na cadeia por pregar o evangelho. Nesses 12 anos primeiros de cadeia, ele começa a escrever um livro. 12 anos depois, a sua pena está cumprida, ele sai. Por 2 anos ele fica ainda ministrando o evangelho, até ser preso novamente. Eu quero que você me pergunte: por que ele foi preso de novo, pastor? Pergunta aí. Responde agora. É condenado novamente. Passa mais um tempo na cadeia. E esse segundo período de cadeia, ele termina de escrever um dos maiores best-sellers que a humanidade já viu, chamado O Peregrino. Quem já leu o livro? Quem já assistiu o filme? Pelo amor de Deus, é de graça no YouTube. Sente com a sua família e assista O Peregrino. Pastor, mas esses caras estão lá distantes. O evangelho mudou, né? Porque o evangelho da conveniência vai ensinar isso.
Então vamos falar agora, recente, de 2012, alguns anos atrás. Um iraniano chamado Youssef Nadarkhani. Youssef Nadarkhani, preso em 2009 por abandonar a fé islâmica e se converter ao cristianismo. Se tornou um pastor evangélico, fundou uma comunidade evangélica no Irã. Irmão, você não tem noção do que é isso. Em 2009 ele é preso, e em 2012 condenado à forca. E nesse período de 3 anos, de 2009 a 2012, ele passa por 3 audiências, e nas 3 audiências foram-lhe feitas a mesma proposta: abandone o cristianismo, volte para a fé islâmica, que você não será assassinado. Como eu disse, ele foi enforcado. Então vocês sabem qual foi a decisão dele. Irmãos, esses relatos, eles não são histórias de ficção. Esses relatos são histórias verídicas de pessoas que decidiram viver ou morrer obedecendo o Evangelho de Cristo. Esses relatos nos mostram que, apesar da sentença de morte, a decisão deles, a decisão de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, a decisão de Estevão, a decisão de John Bunyan, a decisão de Youssef Nadarkhani, a decisão de Savonarola e de tantos outros milhares e milhares de cristãos no mundo, a decisão deles era baseada na obediência, no evangelho da obediência, no evangelho genuíno e não no evangelho da conveniência. Porque seria muito mais conveniente abrir mão da sua fé, como está sendo na vida de muitos de nós, muito mais conveniente abrir mão da palavra de Deus. Como está sendo muito conveniente abrir mão daquilo que é o verdadeiro evangelho e não esse falso evangelho que Paulo combate em Gálatas. O evangelho genuíno vai dizer para nós que nós somos entregues à morte todos os dias por causa de Jesus. Que o evangelho verdadeiro é esse, que nós somos entregues à morte todos os dias por causa do amor que nós temos por Jesus e a sua verdadeira palavra. O evangelho da conveniência não é assim. Conveniência é aquilo que atende ao meu gosto. Não é o evangelho que confronta. O evangelho da conveniência, Lu, é aquele que atende ao meu gosto, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu desejo ter, e não aquilo que eu preciso ouvir. Esse é o evangelho da conveniência. O evangelho da conveniência é aquele que atende às minhas vontades, é o que eu quero, é o evangelho do eu. É o evangelho que atende o meu bem-estar. Esse é o evangelho que milhares de pessoas estão pregando, propagando, porque existem milhares de pessoas que estão aceitando esse evangelho, somente esse evangelho. É justamente esse tipo de evangelho que muitos querem viver. É esse tipo de evangelho, o evangelho da conveniência, que muitos estão vivendo. O evangelho da conveniência é aquele que vai dizer para você que não precisa mudar de vida não, que Jesus aceita você como você é.
Isso é o evangelho da conveniência. O evangelho da conveniência é aquele que não precisa de uma mudança de vida. O evangelho da conveniência é aquele que, quando a pessoa olha para você, não difere se você é crente, se você é ímpio. Porque a mesma coisa que o ímpio faz, você faz. O ímpio bebe, você bebe. O ímpio fuma, você fuma. O ímpio prostitui, você prostitui. Esse é o evangelho da conveniência, que não exige de mim nenhum sacrifício, só benefício. O evangelho da conveniência vai dizer para você que você só tem benefício. Esse evangelho é mentiroso, meu irmão. Esse evangelho você precisa lutar contra ele, fazer como Paulo estava fazendo na igreja de Gálatas, lutar contra esse evangelho falso. Falar para os seus irmãos, seus amigos, seus companheiros, o evangelho genuíno, o evangelho que não confronta nada, que agrada apenas o indivíduo e não ao Criador. Esse é o evangelho da conveniência, meu amigo Gilson. O evangelho da conveniência é esse que tem sido disseminado por aí, que diz que o tempo é outro, e que tem que pegar mais leve. O evangelho da conveniência é esse daí, que vai dizer para você: pastor, você tem que ser mais light na pregação. O evangelho da conveniência vai apresentar não o verdadeiro Deus, vai apresentar esse falso Deus, ou esse falso entendimento sobre Deus, de que Deus é bonzinho o tempo todo, parça. Isso. O evangelho da conveniência esquece que Deus é justo. O evangelho da conveniência vai apresentar para você um Deus que quer você, caminhar com você, apesar de qualquer coisa que você faça. Mas o evangelho genuíno vai apresentar um Deus que destrói 2 cidades, se preciso for por causa do pecado. O evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira vai mostrar para nós na Bíblia que esse Deus, Ele é amor, sim, Ele é amigo, sim, mas Ele é capaz de destruir uma geração inteira e preservar apenas um homem e sua família para começar algo novo. Então não se iluda com esse evangelho da conveniência. Ele existe sim, como Paulo diz, mas é mentiroso. Não se iluda com este evangelho mentiroso da conveniência, que prega que não tem problema eu fazer o que eu quiser da minha vida, com a minha vida, porque afinal de contas, Deus é light, irmão do céu. A gente precisa estudar mais a Bíblia, concorda comigo? O evangelho da conveniência é esse que faz uma interpretação errada da graça de Deus, onde o indivíduo não precisa fazer nada, pois afinal de contas Deus já fez tudo. Para que eu vou parar de pecar se Ele já levou sobre si todos os meus pecados? Para quê? Esse é o evangelho da conveniência. Esse evangelho que diz que você não precisa congregar. Quando a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso, como é costume de muitos. O evangelho verdadeiro vai dizer para você que a igreja ela é uma comunidade, ela tem que viver unida, orando um pelo outro, abençoando um ao outro, congregando. O evangelho da conveniência é aquele que vai dizer assim para você: eu sou igreja, em qualquer lugar eu posso estar, eu posso ser. Esse é o evangelho da conveniência. Nós somos a igreja, então
Irmão, a igreja que é a igreja genuína é a igreja que vive em comunidade. Mas o evangelho da conveniência não. Porque quem pratica o evangelho da conveniência, vou falar algo forte aqui, irmãos. Posso criar briga pelo que eu vou falar. Mas quem vive o evangelho da conveniência é covarde. Porque ele não quer encarar uma realidade de si. Por que é melhor estar lá do que aqui? Porque ele sabe que aqui ele vai ser confrontado. Por que não participar do que a igreja promove, do que o evangelho promove? Porque se eu participar do que a igreja promove, a verdadeira igreja de Cristo promove, aquilo que o evangelho genuíno promove, eu sei que o meu casamento será confrontado, eu sei que o meu pecado será confrontado. Então eu fujo desse evangelho genuíno para viver esse evangelho de conveniência, porque afinal de contas aqui eu estou na minha casa, aqui ninguém pergunta nada, aqui ninguém fala nada, aqui ninguém me instrui, aqui eu mando. É outra característica de quem vive o evangelho da conveniência, é insubmisso, não respeita a autoridade, não segue a autoridade, não tem uma cobertura. Outro dia um rapaz falou assim para mim: pastor, eu quero congregar na sua igreja, quero trabalhar aí na sua igreja. Eu falei: meu irmão, a igreja aqui é um celeiro de restauração de gente, de ministério. Aí eu disse para ele assim: mas como é que está a sua vida com a sua liderança? Porque nós pertencemos a uma mesma convenção. Como é que está a sua vida com a sua liderança? Ah, pastor, não está legal, Eu falei assim: então vá resolver antes de vir. Porque se você não leva em consideração a liderança que você tem, meu amigo, eu levo, eu respeito. Mas o evangelho da conveniência vai dizer para você que você nem precisa de um pastor. O evangelho da conveniência vai dizer para você que você precisa se autopastorear. Eu não sei como é que uma pessoa assim consegue dizer que pertence a Cristo, uma vez Cristo sendo o pastor dos pastores, o sumo pastor, o dono das ovelhas. O evangelho da conveniência é esse que faz uma interpretação errada da graça, onde o indivíduo não precisa fazer nada, pois afinal de contas Cristo já fez tudo. Eu não preciso largar o mundo, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso estar em comunhão com os meus irmãos, eu não preciso fazer nada, é só vir no culto uma vez por semana que está tudo ok. Esse é o evangelho da conveniência, não é o evangelho genuíno. Deus é bom, sim, irmãos, sim ou não? Graças a Deus pelo privilégio que nós temos de provar da benevolência do Senhor. Amém? Ele é amigo também. Jesus disse assim: olha, eu não vou te chamar mais de irmãos, não de servos, eu vou te chamar de amigos. Ele é amigo também. Mas sabe de quem Jesus é amigo? Sabe de quem Deus é amigo? Pronto. Jane respondeu aqui, ó, João 15,14. Eu sou amigo daquele que faz a minha vontade.
Então Deus não é amigo de todos, não. Deus não é bonzinho com todos, não. Porque o texto vai nos dizer que Ele diz que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele ordena. E acredite, irmão, se tem uma coisa que o evangelho da conveniência não faz, é fazer o que Jesus ordena. Ele faz o contrário, mas o que Jesus ordena, não. Jesus orientou para congregarmos, Ele não congrega. Jesus orientou para perdoar, Ele não perdoa. Jesus orientou para arrepender e abandonar o seu pecado, Ele não faz. Esse é o evangelho genuíno, é o evangelho do confronto, é o evangelho que tem que nos tirar da zona do comodismo. O verdadeiro evangelho é o evangelho de renúncia, irmão. É o evangelho que nos prepara para morrer se necessário for. Ao invés de aceitar, se dobrar diante das estátuas que o mundo oferece. Por causa da atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei faz um decreto que não se adore mais nesse reino outro Deus que não seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles tinham a oportunidade de se render a um evangelho de conveniência, mas eles decidiram viver o evangelho que leva à morte, se necessário for. Escute, ó rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha, amém. Mas se Deus também não livrar, amém. Porque importa mais viver a verdadeira palavra de Deus, viver o verdadeiro evangelho, do que abrir mão e viver um evangelho de conveniência que não vai me levar para o céu. O evangelho da conveniência não leva ninguém para o céu. Sabe quem que está no grupo do evangelho da conveniência? Aqueles que vão chegar um dia diante do Senhor e dizer: Senhor, eu fiz isso em Teu nome, eu fiz aquilo em Teu nome, eu fiz isso, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu orei, eu fui à igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você viveu um evangelho de conveniência, não era o genuíno, porque o genuíno iria te afastar do seu pecado. O genuíno, se você quisesse ter vivido ele, você reconheceria o seu pecado, abandonaria o seu pecado, você saberia que precisaria existir renúncia. Mas o que nós renunciamos? A gente não renuncia nem um jogo de futebol muitas vezes, irmão, para estar na igreja. A gente não renuncia muitas outras coisas em detrimento daquilo que Deus quer de nós. A gente não renuncia o pecado. Outro dia estávamos numa reunião de homens e saiu o assunto sobre política. E já fica a dica aqui, nós vamos ter aqui na igreja um simpósio, um seminário sobre o cristão e a política. Quem quiser participar, não é obrigado. Quem quiser participar, conversa com a gente, nós estamos fazendo um grupo lá. A ideia é trazer aqui pessoas formadas na ciência política e crentes para nós conversarmos o papel do cristão na política. É interessante isso. Num ano tão conturbado, de eleições tão conturbadas, nós precisamos conversar, saber o que a Bíblia diz, saber como que um cristão deve pautar na hora de colocar seu voto lá. Porque tem muitos crentes que vivem o evangelho da conveniência querendo assumir o poder, meu irmão. Então nós conversando sobre política, e eu olhando, escutando
o debate, e o debate era sobre governo corrupto, governo que rouba contra governo que não rouba, governo que rouba mas faz, sabe, essas brigas, essas discussões, mas saudável, uma discussão saudável. Eu disse assim, gente, sabe o que nos atrapalha? É a nossa hipocrisia, porque nós somos mestres em cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos. Aí comecei a dar alguns exemplos. Do cristão que esbraveja contra a corrupção, mas suborno guarda. O suborno, ele é inato em nós, irmãos. A gente suborna os nossos filhos. Ó, se você fizer isso, o papai te dá isso. É ou não é? Dorme cedo aí que amanhã o papai te traz um chocolate. O suborno está inato em nós, irmãos. A gente esbraveja contra governo corrupto, mas a gente camufla o nosso ganho para pagar menos imposto. Você vai no, está o contador aí, ó. O contador pergunta para você: quanto você ganha? Eu ganho tanto. Vai dar tanto de imposto. Não, então fala aí que eu ganho menos. Aí você quer cobrar do Lula. Está vendo como é que a gente precisa falar de política? A gente pede para o patrão assinar nossa carteira com metade do que a gente ganha para pagar menos imposto, para descontar menos. Pensando que é lucro. Aí lá no dia de aposentar, quer se aposentar com 5 mil, você vai aposentar com 2, porque você passou uma vida fazendo errado. Um dia um empresário me pediu para orar por ele, para que ele não precisasse pagar uma multa de um rolo que ele fez lá para burlar o cartão de crédito, o imposto do cartão de crédito, na loja dele. Eu falei: meu irmão, eu vou orar para Deus ter misericórdia de você, meu amigo. Então a gente está vivendo esse evangelho da conveniência, que a gente reclama de César, mas a gente não dá a César o que é de César. Esse é o evangelho da conveniência. É interessante isso. E 2 medidas, é isso. Mas ela também fala que nós que vivemos o verdadeiro evangelho não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Agora o que me estranha, por exemplo, eu achei um absurdo o carro-chefe do Brasil pró-governo é o agro, hoje.
Aí você vê aquelas milhares de caminhonetes indo para o governo. Aí você vê boa parte desse povo comprando 5, 6 caminhonetes de uma vez, para não ter que dar o valor dessas caminhonetes para o governo. Isso é estranho para mim, porque é como se você estivesse lutando por algo que você não acredita. Literalmente isso, você está remando contra uma maré. Só que o assunto aqui não é sobre o mundo secular, é sobre nós, os crentes, que precisamos entender o que é que está acontecendo conosco, com a igreja de Jesus na terra que não amadurece. Por isso precisamos estudar às quintas-feiras aqui às 19h30, vem estudar sobre amadurecimento, como que nós estamos crianças ainda em muitos assuntos. Não está normal, irmãos. Esse evangelho da conveniência está tomando uma proporção grande. Para vocês terem uma ideia, na década de 90 nós éramos 157 milhões de pessoas aproximadamente no Brasil. Evangélicos, 9%, 14 milhões de evangélicos. Em 2000, 170 milhões de brasileiros, evangélicos, 15%, 25 milhões, de 14 para 25 no começo dos anos 2000. O mais recente agora, 2020, 210 milhões de brasileiros, 31%, 65 milhões de evangélicos, não estou falando de cristão, evangélicos, só evangélicos. O que deveria estar acontecendo no Brasil com o aumento de evangélicos no Brasil? Menos prostituição, menos roubo, menos corrupção, porque afinal de contas, nós que somos a igreja de Cristo, os pequenos cristos, deveríamos estar fazendo uma diferença. Mas o que é que está acontecendo na nossa nação? Só tem uma explicação: que essa quantidade de evangélicos que cresceram no Brasil estão crescendo com o evangelho da conveniência, com o evangelho que não estão dispostos a lutar pela família, a lutar pelos valores estipulados por Deus, a lutar pelos princípios estabelecidos por Deus. Não querem viver por princípios, querem viver por vontades. Esse é o evangelho da conveniência. Ele não vive por princípios, ele vive por vontades. Mesmo sabendo o que tem que fazer. Esse é o evangelho da conveniência. Ao contrário do evangelho da conveniência, o evangelho da verdade de Jesus vai nos confrontar, e glória a Deus por isso, amém? Hebreus capítulo 12, verso de número 4 ao verso de número 8, a palavra da verdade, o evangelho da verdade vai nos dizer isso. A verdade contida nas Escrituras, irmãos, é a verdade que diz que Deus vai nos corrigir, amém, povo de Deus? Que Deus vai nos disciplinar, que Deus vai nos exortar, disciplinar por conta dos nossos pecados. Esse é o evangelho
verdadeiro. É o evangelho do confronto, é o evangelho de uma mudança de vida, de uma regeneração. Do 4 ao 8, no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido ao ponto de derramar sangue. Olha isso, irmãos. Contra o pecado, nós temos que resistir até o ponto de morrer se necessário for. Quem está entendendo? Olha como é sério, pessoal. Mas o evangelho da conveniência não, vai dizer que você não precisa lutar contra o pecado, que você pode subir no altar de qualquer jeito, que você pode tocar de qualquer jeito. Esse é o evangelho da conveniência, Israel, que vai dizer que você pode servir a Deus de qualquer jeito, que não há critérios. Aí eu não preciso respeitar critérios ou fazer alguma coisa para servir a Deus. Está errado. Até porque as coisas de Deus são muito bem organizadas. Quer subir no altar, quer participar do louvor, quer tocar, tem critério, meu irmão. E quem quer viver o verdadeiro evangelho vai entender isso. Quem não quer, vai para o evangelho da conveniência. Tá bom para você lá. No combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Verso 5: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, porque o evangelho da conveniência não ama a disciplina do Senhor, não ama. Nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. O verdadeiro evangelho vai repreender você, irmão. O verdadeiro evangelho vai nos repreender, sim. Vai confrontar o nosso pecado, sim. Vai mandar você abandonar seu pecado, sim. Vai mandar você se converter, sim. Verso 6: pois o Senhor disciplina a quem? Oh, glória a Deus! E pune, Ele pune. Irmãos, não existe o Deus da Bíblia que não pune, que castiga. É necessário para que o filho aprenda, é necessário para que o filho compreenda que existe um Deus Pai que ama, e esse Deus Pai que ama, corrige. Ele ama e pune. Irmãos, são duas palavras interessantes, ó, amor e punição. Isso faz parte do caráter de Deus, tá? Ele ama como ninguém amou, mas Ele corrige como ninguém corrigiu. Então Ele ama e Ele pune. Guarda isso na sua mente. Diga assim comigo: Ele ama e Ele pune. O evangelho da conveniência vai dizer para você que Ele só te ama, mas Ele pune a todos que recebem como. E aqui tem algo interessante. Por isso que nunca quem vive o evangelho da conveniência vai entender isso daqui, porque ele acha que é filho, mas não é. Porque Deus só pune e só ama quem é filho. Mas quem não é filho está lá no evangelho da conveniência pensando que é filho. Por isso que ele fala assim que Deus não pune, porque ele acha que é filho, mas não é. E Deus não pune quem não é filho. Nesse caso aqui, o amor e a punição de Deus sendo exercida sobre o filho. Verso 7: é visando a disciplina que perseverais. Olha, visando o quê? Então diga assim comigo: o verdadeiro evangelho é de um Deus que ama, é de um Deus que pune, e é de um Deus que ama a disciplina. Deus vos trata como?
Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Irmãos, esse contexto aqui é um contexto que você tem que trazer para a sua casa. O pai que não corrige o filho vai criar um filho problemático. O pai que não disciplina o filho, que deixa o filho fazer o que quer da sua vida, não tendo idade para fazer o que pode fazer da sua vida, vai gerar um filho problemático. Vai gerar um filho, uma filha problemática. Por isso que a disciplina tem que existir. Por isso que a Bíblia vai falar sobre a varinha. Por isso que a Bíblia vai nos orientar sobre isso. Porque Deus é Pai, nós somos filhos, e Deus vai nos corrigir, como Ele está fazendo conosco nessa manhã. Fala assim comigo: está doendo, mas é o Pai que está corrigindo. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm tornado participantes, porque tem gente que quer participar dos indisciplinados, não é assim? A gente quer uma disciplina, mas sempre tem o grupo que não quer, que quer ser indisciplinados. Mas os indisciplinados, o que o texto vai dizer? Lê alto, irmãos. É bom ou ruim? Depende do evangelho que você está vivendo. Depende se é o evangelho genuíno ou da conveniência. Se for o evangelho genuíno, você não precisa se preocupar, porque você é. Mas para quem vive o evangelho da conveniência, aconselho a se preocupar, porque você pensa que é filho, mas não é. Tem tornado participantes do que? Da indisciplina, né? Então não sois filhos, mas são filhos ilegítimos. Algumas versões vai dizer assim, filhos bastardos. Os filhos do evangelho da conveniência são os filhos bastardos, ilegítimos. Estão aí, pensam que são, mas não são. Aí lá no final vai aparecer os ilegítimos. Eu sou filho, mas é ilegítimo. Não está inserido aqui no nosso contexto. A verdade contida nessas escrituras, irmãos, é que Deus vai nos corrigir, nos disciplinar por conta dos nossos erros. No evangelho verdadeiro, o pecado não é relativizado, tá? Tem muita gente relativizando o pecado. Aquilo que alguns anos atrás era pecado, hoje já não é mais, né? O evangelho da conveniência vão te dizer que tudo é lícito e que tudo te convém. Mas o texto de 1 Coríntios 6,12 vai dizer o contrário: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o evangelho da conveniência não, ele vai dizer para você assim: é lícito e convém. Ou seja, o que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios é: eu posso fazer qualquer coisa, mas não devo fazer qualquer coisa. Repita comigo: eu posso fazer qualquer coisa. Por quê, Jane? Porque eu sou livre, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso, mas devo? Eu posso porque sou livre, mas não devo fazer qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque dependente do que eu posso fazer e faço, eu vou acabar com o meu casamento, eu vou acabar com a minha família, eu vou acabar com a minha comunhão com Deus, eu vou acabar com a minha intimidade com Deus. Eu posso, mas devo? O evangelho verdadeiro vai nos mostrar esta liberdade assistida, e vai fazer nós nos entendermos que Cristo
nos livrou, nos fez livre do inferno, do pecado, amém? Mas nos tornou escravos dele. Então eu não sou livre, eu sou livre do pecado, eu sou livre da morte eterna, eu sou livre do juízo eterno, mas eu sou escravo de Jesus. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aquilo que a vida que eu tinha antes agora não vale, porque eu vivo a vida que Jesus tem para mim. Por isso que o texto vai dizer: aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque eu posso tudo, mas não devo fazer tudo. Não é conveniente. O evangelho da conveniência vai mostrar que é conveniente. O evangelho genuíno não. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Vou fazer uma pergunta para você responder. Eu, pastor João Henrique, o que você pensaria e falaria, porque com certeza você falaria, se me visse num bar, bebendo e fumando? O que você falaria? O que você pensaria? Para você seria bom ou seria ruim? Quem acha que é ruim? Por que é ruim para mim, mas é bom para você? Por que para você convém e para mim não? Só porque eu sou pastor? Só porque eu sou... sério que você pensou? Só porque eu sou pastor? Você sabe o que difere nós aqui? Só a função. Só. E acredite, a parte pior está comigo, por causa da função. Porque a Bíblia vai dizer: quanto mais é dado, mais é cobrado. Você sabe, esse é um dos maiores problemas do evangelho da conveniência. Quem vive o evangelho da conveniência não suporta ser cobrado. Para de fazer isso, meu irmão, está errado. Mas não é pecado, mas convém? Convém, irmão. Convém. Em detrimento desse evangelho da conveniência, os casamentos cristãos em média não estão durando 5 anos. Em detrimento desse evangelho da conveniência, adolescentes de 12, 13 anos já estão dormindo com seus namorados com o consentimento dos pais. Em detrimento desse evangelho da conveniência, não pode pressionar, não pode falar, não pode cobrar. Tem menina de 12 anos, 10 anos, começando a namorar. O problema do que pode, mas não convém, é que a gente precisa entender que aquilo que é lícito e não convém, não diz respeito só a mim, diz respeito ao outro. A Bíblia vai dizer assim, que se aquilo que eu faço escandaliza o meu irmão, eu não posso fazer. É sempre em detrimento do outro. O problema do evangelho da conveniência é que ele é egoísta, ele pensa só nele, nela. Meu irmão, quando eu era adolescente, jovem, 18, 19 anos, quando a gente pensava em namorar, porque os nossos pais não permitiam, sabe qual que era a primeira coisa que a gente pensava em fazer? Isso na igreja, estou falando de crente, não estou falando ímpio não, porque ímpio é ímpio. Ímpio é ímpio, irmão. Ímpio não é convertido, não tem a essência de Cristo. Estou falando para nós. Sabe qual que era a primeira coisa que a gente pensava? Primeiro, tem que falar com o nosso pastor.
E a gente ia, irmão, tremendo, se borrando para ir falar com o pastor, porque era a nossa autoridade espiritual, era o nosso pai espiritual, era o nosso guia espiritual. A gente falava com os nossos pais, e iríamos falar com os nossos pastores, para depois falar com os pais da moça ou do moço, para depois falar com a moça. Outro dia fui falar com um jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, mandou um texto: pastor, o senhor não manda na minha vida não, nem meu pai manda. Nem meu pai manda. Da minha vida cuido. É o evangelho da conveniência que ensina isso. O evangelho da conveniência, que não pode suprimir uma rebeldia. Sabe o que o Velho Testamento vai dizer sobre filho rebelde? Que ele era pego, levado na porta da cidade e apedrejado, para que os outros vissem o que acontecia com alguém que se rebelava contra pai e mãe. É óbvio que eu não estou falando disso a esse extremo. Mas irmãos, em nome de Jesus, vamos viver esse evangelho genuíno. E o evangelho genuíno, irmãos, ele não é fácil, ele não é light, mas ele é abençoador, ele é salvador. Ele é salvador. O evangelho da verdade não é de origem humana, por isso que eu preciso viver ele. O verdadeiro evangelho, diferente do evangelho da conveniência, o verdadeiro evangelho, ele vem direto de Jesus, Marco Antônio. Ele não vem de hereges, ele não vem de líderes, de guias, sem compromisso com Deus, com a verdade de Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, nós já estamos terminando. Eu quero pedir para os meus obreiros pegarem os elementos da ceia, e nós vamos terminar no horário, 9, 10, 11, 15 para as 11, não, 2 horas, certinho. Eu até achei que ia passar um pouco mais. O evangelho da conveniência não se importa em ministrar, em separar o santo do profano. Vou repetir: o evangelho da conveniência não separa o santo do profano. Eu posso tocar aqui, sair do culto e ir para a balada. Eu posso servir a ceia aqui e me prostituir ali. Eu posso tomar o cálice de uma nova aliança aqui e tomar uma 51 ali. Você pensa que não? Eu posso tomar o cálice de uma nova aliança que libertou a minha vida da escravidão e ir me escravizar logo ali, com o Campari, com o cavalinho branco, com sangue de boi, misericórdia, com a chapinha. Na minha época era chapinha, lembra da chapinha? Quem lembra do chapinha? Vinho, chapinha. Você lembra, né? O porre que dava uma dor de cabeça desgranhenta, menino. Era o chapinha e o sangue de boi. Mas hoje eu bebo o sangue de uma nova aliança, que me libertou. O evangelho da conveniência é esse, que não difere o santo do profano. Que na mesma cama que eu deito com a minha esposa, eu posso deitar com uma prostituta. Meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. O evangelho genuíno vai te santificar,
porque sem santificação ninguém verá a Deus. O evangelho genuíno vai dizer que você tem que santificar a sua vida, abandonar o pecado, porque ele vem de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, para nós encerrarmos. Gálatas 1, 11: mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Não troque o evangelho, que é a revelação de Jesus Cristo, pelo evangelho da conveniência. Não faça mais isso. Viva uma vida de santidade, meu irmão, minha irmã. Vamos nos apegar a esse verdadeiro evangelho que salva, de fato salva, santifica, muda a pessoa de vida, transforma aquela vida que outrora era escrava do pecado, escrava do diabo, e hoje é um liberto, uma liberta em nome de Jesus. Escute o conselho que Paulo está nos dando aqui. Não volte para esse outro evangelho de escravidão que escraviza a sua alma. Viva esse evangelho da verdade, que liberta a sua alma e mata a sua carne, arrebenta com a sua carne, e que você seja não mais cheios de vinho que causa discórdia, dissensão, mas seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Minha irmã, esse evangelho que você ouviu aqui, esse evangelho que muitos ouvirão através dessa transmissão, esse evangelho é o que você precisa pregar, é o que precisa propagar, mas principalmente é esse o evangelho que você precisa viver. Porque o evangelho da conveniência jamais vai querer viver esse evangelho que você aprendeu aqui hoje. Jamais. Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Amém? E vai ser uma luta até Jesus voltar. Porque até Jesus voltar, o joio vai estar no meio do trigo. O evangelho da conveniência vai estar sendo disseminada no meio do evangelho verdadeiro, mas que você seja do evangelho verdadeiro. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos orar. Você que vai pegar o pão, você que vai pegar o cálice, pegue e espere a ordem partir do altar em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã, pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra que nos liberta. Nós oramos, ó Deus, para que esse evangelho da conveniência caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos contra esse falso evangelho que não prepara ninguém para ir para o céu, meu Pai, mas que afaga o seu ego, mas que massageia o seu ego. Senhor, não é esse evangelho que nós queremos. Nós queremos o evangelho do Pai que ama e do Pai que corrige. É esse evangelho que nós queremos, ó Deus, o evangelho que nos confronta, porque este confronto vai nos fazer a melhorar de vida, e cada vez que vamos melhorando, vamos nos santificando, e cada vez que vamos nos santificando, vamos nos aproximando mais de Ti. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Perdoe, Senhor, se muitos momentos da nossa vida nós vivemos esse evangelho, Senhor amado, que não corresponde ao verdadeiro evangelho, esse evangelho fictício, esse evangelho que não nos liberta de nada,
nos perdoe, Senhor, e nos traga de volta para o verdadeiro Evangelho. Traga a tua igreja, Senhor, no Brasil de volta ao verdadeiro Evangelho. Traz a tua igreja, Senhor, de volta para o verdadeiro Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Só quem quer isso para a sua vida aí, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí, em nome de Jesus, amém, queridos? Nada além do sangue, amém, queridos? Nada além do verdadeiro Evangelho, nada além do que o sacrifício de Jesus proporcionou a cada um de nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja com toda a sua família, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz amém. Um ótimo dia para você. Que Deus continue te abençoando. Uma semana abençoada para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Cumprimente pelo menos 10 irmãos aí. Quem quiser o link dessa mensagem, dá um alô aí que nós vamos mandar para você, tá bom? Pelo WhatsApp. Um forte abraço, Deus abençoe.